Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 14. Nessa semana, nós vamos estudar as prescrições normativas quanto ao subsistema de ventilação em instalações prediais de esgoto sanitário. Então, inicialmente falando do objetivo da ventilação em sistema de esgoto sanitário, podemos dizer que a ventilação tem duas funções nas instalações de esgoto. A primeira seria a proteção do fecho hídrico dos desconectores presentes nas instalações de esgoto. Então, a norma 8160 diz que todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores, seja individualmente ou seja coletivamente. E o principal mecanismo que vai impedir o retorno dos gases para o ambiente é o fecho hídrico. Então, o fecho hídrico é uma camada líquida de água, como já vimos em aulas passadas, que vai impedir o retorno dos gases para o ambiente. Então, uma forma de proteger esse fecho hídrico contra a ruptura, seja por vácuo, ou seja, pressões negativas, ou seja por compressão, ou seja, pressão positiva, é através da instalação das tubulações de ventilação. Outra função da ventilação nas instalações de esgoto é encaminhar os gases para a atmosfera e evitar que estes mesmos se encaminhem para os ambientes sanitários. Então, durante a digestão, a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto, há o surgimento de gases e esses gases vão tentar entrar dentro do ambiente. Então, para a gente evitar que esses gases entrem no ambiente ou que cheguem a pressionar o fecho hídrico dentro dos conectores, nós oferecemos um caminho que vai levar esses gases para a atmosfera. Então, os elementos que compõem geralmente uma instalação de ventilação de esgoto serão o ramal de ventilação e a coluna de ventilação. Então, o ramal de ventilação é a tubulação de ventilação que interliga o desconector, ramal de ventilação ou ramal de esgoto, a uma coluna de ventilação ou a um tubo ventilador primário. Ou seja, o ramal de ventilação é aquela tubulação que sai geralmente do ramal de esgoto, que fica localizado. A inserção dessa tubulação deve estar acima do eixo da tubulação. Geralmente fica depois da caixa sinfonada ou antes, se você considerar o fluxo dos gases. E ela vai levar os gases até a nosso tubo ventilador primário, que pode ser um tubo de queda, ou a nossa coluna de ventilação, que seria o nosso tubo secundário de ventilação. Já a coluna de ventilação, por sua vez, é aquela tubulação vertical, diferentemente do ramal, que geralmente é uma tubulação em que quase todo o comprimento é horizontal, que geralmente se prolonga através de um ou mais pavimentos, andares, e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera, ou também a gente pode fazer a ligação dessa coluna com o tubo ventilador primário, que é o tubo de queda que nós vamos ver daqui a pouco, e, de toda forma, a abertura, a parte final dessa tubulação, ela está conectada à atmosfera. Então, nós temos o ramal de ventilação, como sendo a tubulação interligada diretamente no ramal de esgoto, e o ramal de ventilação vai ser ligado através aqui, geralmente, de uma junção a 45 graus, até uma coluna de ventilação que tem a sua extremidade superior aberta à atmosfera. Então, esses são os principais elementos utilizados nos subsistemas de ventilação secundária. Então, quanto à terminação, a norma 8160 de 99 diz que o terminal, o ponto final da coluna de ventilação deve estar com uma altura maior do que 30 centímetros em relação ao ponto da cobertura, caso essa cobertura não tenha nenhuma outra utilização. Então, nós temos aqui uma representação normativa mostrando que a altura mínima em relação ao ponto final à cobertura deve ser maior do que 30 centímetros. Para o caso onde nós temos terraços, ou seja, coberturas que são utilizadas com algum fim que não só ser a laje de cobertura, nós precisamos elevar essa tubulação até, no mínimo, 2 metros de altura. Então, essa elevação tem a função de evitar com que haja o contato dos gases com as pessoas que possam estar
presentes aqui na cobertura, já que essa tubulação, vão sair dessa tubulação os gases oriundos da digestão do esgoto. Quanto à finalização, quanto à peça que deve ser utilizada no final da nossa coluna ou do nosso tubo primário de ventilação, nós podemos utilizar um terminal de ventilação ou chaminé de ventilação, que é uma peça que tem a função de entrar principalmente a entrada de águas pluviais, como também a entrada de insetos de maior porte, como também nós podemos utilizar um T, que também é uma peça que pode ser utilizada para evitar a entrada de águas pluviais. A norma também permite que sejam utilizadas outras peças com funções parecidas com essas duas que nós podemos ver na imagem. Quanto aos tipos de ventilação, nós temos a ventilação primária e temos a ventilação secundária. Então, a norma, ela define o que é ventilação primária e secundária. Ela diz que a ventilação primária é a ventilação proporcionada pelo ar que escoa pelo núcleo do tubo de queda. Então, a palavra-chave aqui é tubo de queda, o qual é prolongado até a atmosfera, constituindo a tubulação de ventilação primária. Então, toda vez quando vocês ouvirem o termo ventilação primária, vocês já podem associar a um tubo de queda que está com sua extremidade superior aberta até a atmosfera. Então, nós chamamos isso de ventilação primária, ou seja, aquela ventilação que acontece no próprio tubo de queda. Em contrapartida, nós temos a ventilação secundária, que é aquela ventilação proporcionada pelo ar que escoa pelo interior de colunas, ramais ou barriletes de ventilação, constituindo a tubulação de ventilação secundária. Então, a ventilação secundária consiste naquelas tubulações que nós vimos anteriormente, que são responsáveis por encaminhar os gases até a atmosfera. São elas o ramal de ventilação e a coluna de ventilação. Então, resumindo, nós podemos ter ventilação primária ou ventilação secundária. A ventilação primária consiste na abertura de um tubo de queda. Nós temos aqui um TQ, um tubo de queda. Quando nós prolongamos esse tubo de queda até a cobertura e colocamos aqui uma peça, pode ser um chaminé, um terminal de ventilação ou um T, nós chamamos esse tipo de ventilação primária, aquela que acontece no próprio tubo de queda. Então, o ar está entrando aqui através do tubo de queda. Em contrapartida, quando nós temos tubulações específicas com a única função de conduzir os gases até a atmosfera, nós chamamos esse sistema de sistema secundário ou tubo secundário de ventilação. Então, nós temos, por exemplo, aqui uma coluna de ventilação, que nesse caso aqui está interligada ao tubo de queda em um ponto acima da última contribuição, ou seja, acima aqui da última ligação nesse tubo de queda. E é uma técnica que é bastante utilizada nas instalações de esgoto para diminuir a quantidade de tubulações que vão ter que passar pela laje de cobertura. Então, é uma prática comum se interligar o final da coluna de ventilação com o final do tubo de queda para que você tenha apenas uma tubulação passando até a cobertura. Lembrando que até mesmo para o tubo de queda, ou seja, a ventilação primária, nós devemos obedecer às distâncias estabelecidas pela norma em relação ao ponto final dessa coluna, que no caso é o tubo de queda, até o início aqui da laje de cobertura. Então, deve ser maior do que 30 centímetros. Aqui nós temos outra imagem também mostrando a ventilação primária e a ventilação secundária. Então, a ventilação que ocorre nos próprios tubos de queda, que são essas linhas contínuas aqui, a gente chama de ventilação primária, porque nós estendemos esse tubo de queda até a cobertura e temos a entrada do ar diretamente pelo tubo de queda. Então, nós temos aqui a VP, a ventilação primária. Caso a gente tenha os ramais de ventilação, representados aqui pelas letras RV, e as nossas colunas de ventilação, nós temos aqui, então, um sistema secundário de ventilação. Então, nós podemos ter uma instalação, uma ventilação do tipo primária, aquela que acontece diretamente no tubo de queda. Podemos ter uma ventilação secundária, é aquela que acontece através de tubulações específicas para conduzir os gases até a atmosfera, como, por exemplo, os ramais e as colunas. Em alguns casos também nós podemos ter os dois tipos na mesma instalação. Podemos ter tanto a ventilação primária quanto a ventilação secundária. A gente vai ver que é isso que acontece na maioria das vezes.
Então, por definição, a ventilação primária é aquela que acontece nos tubos de quedas e ela deve ser feita nos tubos de queda que não recebem efluentes de bacias sanitárias. Quando eu digo que deve ser feita nos tubos de quedas que não recebem efluentes de bacias sanitárias, estou querendo dizer que é dispensável o uso de ventilação secundária nessas tubulações, nesses tubos de queda que recebem efluentes de pia de cozinha, tanques e máquinas de lavar roupa, por exemplo. Então, em tubos de queda, que a gente pode chamar de TG, como sendo os tubos de gordura, aqueles que recebem efluentes de pia de cozinha, e a gente pode chamar de TE os tubos de espuma, aqueles que recebem de tanque e máquina de lavar roupa. Então, esses tubos de queda específicos, eles podem dispensar a ventilação secundária. Então, a gente, nesses casos, pode apenas ventilar de maneira primária, ou seja, estendendo o tubo de queda até a cobertura. Então, a gente pode dispensar a ventilação secundária. Por sua vez, a ventilação secundária ela deverá ser feita nos tubos de queda que recebem efluentes de bacias sanitárias. Então, os tubos de quedas que a gente geralmente conhece como TQ são aqueles oriundos de banheiros, lavabos ou etc., que recebem efluentes de bacias sanitárias. Então, nesses casos, nós fazemos a ventilação secundária e ou primária. A gente pode fazer apenas a ventilação secundária. E em alguns casos é interessante a gente fazer também a ventilação primária e secundária. Ou seja, a gente deixa o tubo de queda aberto lá em cima para a atmosfera, mas a gente também faz as tubulações responsáveis por conduzir os gases até a atmosfera, como os ramais e as colunas de ventilação. Então, é o exemplo de que nós podemos ver aqui. Então, nessa edificação, nós temos a presença de ventilação primária, através aqui da condução do tubo de queda até a cobertura, como também nós temos aqui a ventilação secundária, através dos ramais e das colunas. Então, para os tubos de queda que estão recebendo efluentes de bacias sanitárias, o ideal é que nós façamos tanto a ventilação secundária quanto primária. O que é obrigatório seria a ventilação secundária. Então, nós precisamos obrigatoriamente ter a ventilação secundária. A ventilação primária ela fica opcional nesses casos aqui, principalmente em edificações térreo, onde a gente não tem tubos de queda. Então, edificações térreas não tem tubo de queda, então a gente faz apenas a ventilação secundária. Se estivermos tratando de edifício, o ideal é que a gente faça tanto a ventilação primária quanto a ventilação secundária para tubos de queda que recebem efluentes de bacias sanitárias. Se tivermos tubos de queda que estejam recebendo gordura e espuma, nós podemos fazer apenas a ventilação primária, ou seja, estender esses tubos de queda até a cobertura. Então, vamos tratar de algumas diferenças relacionadas aos números de pavimentos para com os sistemas de ventilação. Então, edificações de um pavimento, a NBR 8160, ela permite a ventilação diretamente através do subcoletor, coletor predial ou caixa de dispersão, desde que a distância da caixa de dispersão, aqui do eixo da caixa de dispersão, esteja a, no máximo, 2,40 m do ponto de ligação do esgoto na bacia sanitária, certo? Outra forma de entender, a gente pode dizer também da seguinte maneira. O ponto onde está sendo ventilado o nosso subcoletor, ou o nosso coletor predial, ou a nossa caixa de dispersão, deve estar no máximo 2,40 m de distância da bacia sanitária. Então, nesses casos, em edificações térreas, nós podemos ventilar diretamente a caixa de dispersão. Nós colocamos uma tubulação, que seria um ramal de ventilação, e interligamos a uma coluna de ventilação. Então, a norma permite esse tipo de ventilação. Caso não seja atendida a condição anterior, ou seja, caso a caixa de dispersão esteja a mais de 2,40 m, ou o ponto onde a gente quer fazer a ventilação esteja a mais de 2,40 m da bacia sanitária, nós vamos ter que fazer a ventilação do jeito mais convencional, que é através da utilização dos ramais e das colunas de ventilação. Então, geralmente o ramal de ventilação ele é conectado em um ramal de esgoto, antes de se ligar aqui com a bacia sanitária. Então, nós temos aqui a inserção do tubo ventilador secundário no ramal de esgoto.
E a gente tem a ligação do ramal de esgoto, de ventilação, com a nossa coluna de ventilação. A mesma coisa aqui, nós temos um ramal de ventilação ligado a uma coluna. E aqui nós temos também o nosso ramal de ventilação ligado a uma coluna de ventilação. A ligação do ramal de ventilação com a coluna de ventilação deve ser feita aqui com um ângulo de 45 graus, ou seja, através de uma junção. Todavia, a norma apresenta valores de distâncias máximas do desconector ao tubo ventilador secundário, no caso aqui, certo? Então vamos tentar entender isso daqui. Distância máxima de um desconector até o tubo ventilador. Então nós temos aqui um banheiro com um lavatório, uma bacia sanitária, um ralo aqui do chuveiro, um ralo que também está sendo utilizado aqui na caixa sinfonada, e aqui nós temos um tubo de queda, um ramal de ventilação que está conectado aqui a uma coluna de ventilação. Então a norma diz que existem distâncias máximas do ponto de inserção do ramal de ventilação, que a gente disse que é o tubo ventilador, até o desconector, certo? Desconector. Então, só lembrando, o desconector é o dispositivo responsável por fazer o fecho hídrico, ou na verdade é o dispositivo onde há o fecho hídrico responsável pelo impedimento da passagem dos gases. Então nós vamos ter aqui um desconector nessa caixa sinfonada. Então lembrando que a caixa sinfonada, como o próprio nome já diz, tem um sifão em sua composição, que é o que justamente vai impedir a passagem dos gases. E o outro elemento sifonado aqui é o próprio vaso sanitário. Nossa bacia sanitária, a gente viu que a bacia sanitária ela é autossinfonada. Por isso que a bacia sanitária sempre tem aquela colunazinha d'água dentro para funcionar como sifão para impedir a passagem dos gases para o ambiente. Então nós precisamos verificar se a inserção do ramal de ventilação no ramal de esgoto obedece essas distâncias. E a norma diz que essas distâncias são função do diâmetro nominal do tubo. Então vamos aqui olhar para a imagem. Quando a gente olha para essa imagem, a tubulação que está ligada, onde está ligado aqui o ramal de ventilação, que vai até o desconector, é uma tubulação de 50 milímetros. Nós vamos aprender nas próximas aulas, onde nós vamos aprender o dimensionamento dessas tubulações. Então, para a tubulação de 50 milímetros, a distância máxima do ponto de inserção do tubo ventilador até o desconector deve ser de 1,20 m. Ou seja, a distância máxima do ponto aqui de ligação do tubo ventilador até o desconector deve ser de, no máximo, 1,20 m. Já para o desconector do vaso sanitário, como nós temos aqui uma tubulação, um ramal de descarga de 100 milímetros, a distância máxima é de 2,40 m. Então, a distância máxima do vaso sanitário até o ponto de ligação do ramal de ventilação deve ser de, no máximo, 2,40 m. Então, nós somamos essa distância com essa distância com essa distância e vemos se está de acordo com a norma. Então, a norma está preocupada com as distâncias do ponto aqui onde é ligado o ramal de ventilação, que a gente chama de tubo ventilador, até os desconectores. Lembrando que na maioria dos banheiros nós vamos ter dois desconectores para a gente analisar as distâncias. O desconector presente na caixa sinfonada e o próprio desconector da bacia sanitária, já que a bacia sanitária ela é autossifonada. Então, em edificações de apenas um pavimento, como essa que nós estamos vendo, não é necessário a ventilação das tubulações das pias de cozinha e dos tanques e máquinas de lavar roupa. Então, não é necessário ventilar o ramal de descarga da pia da cozinha e o ramal de descarga esgoto do tanque e máquina de lavar roupa. Então, nós só ventilamos as tubulações que estão recebendo contribuições de banheiros. Em edificações com mais de um pavimento, os tubos de queda serão prolongados até acima da cobertura, ou seja, ventilação primária. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que as edificações com mais de um pavimento devem ter ventilação primária, ou seja, a gente estende os tubos de queda
até acima da cobertura. E todos os vasos sanitários sifonados, os sifões através das caixas sifonadas e ralos sifonados serão providos de ventiladores individuais ligados à coluna de ventilação, ou seja, a ventilação secundária. Então é exatamente o que a gente pode ver aqui nessa imagem. Nós temos aqui a tubulação laranja como sendo o subsistema de coleta, essa tubulação vertical aqui é o tubo de queda, e, de acordo com a norma, os tubos de queda devem ser prolongados até acima da cobertura, que a gente chama de ventilação primária. Além disso, como esse tubo de queda está recebendo contribuições de bacias sanitárias, nós devemos fazer também a ventilação secundária. Então, nós ligamos os ramais de ventilação até a coluna de ventilação, que em um ponto acima da última contribuição aqui do tubo de queda, nós podemos ligar com o tubo de queda, ou seja, ventilação primária, e sair apenas com uma tubulação na cobertura. É exatamente o que nós vemos aqui nessa imagem, onde nós temos a coluna de ventilação interligada com o tubo de queda e temos apenas uma tubulação saindo pela cobertura. Outro ponto importante para edificações de mais de um pavimento diz respeito à altura com que deve ser feita a ligação do ramal de ventilação com a coluna de ventilação. Então, a norma diz que a ligação do ramal de ventilação à coluna de ventilação deve estar a no mínimo 15 centímetros acima do nível de transbordamento da água no mais alto dos aparelhos servidos. Então, geralmente, entre os aparelhos sanitários que nós vamos ter, o mais alto vai ser o lavatório. Então, a gente precisa analisar qual é o nível de transbordamento do lavatório. Geralmente vai estar em torno de 1 metro, bem em torno disso. E a gente precisa colocar a ligação do ramal de ventilação na nossa coluna com no mínimo 15 centímetros acima desse ponto de transbordamento do aparelho sanitário mais alto. Então, nós levamos aqui mais 15 centímetros no mínimo e fazemos a ligação do ramal na coluna com essa altura mínima passando do nível de transbordamento. Isso tem a função de evitar que, caso haja uma obstrução em algum ponto do esgoto, nós tenhamos um encaminhamento de esgoto para a coluna de ventilação e, consequentemente, para os andares mais inferiores. Então, por isso que a gente faz acima, para que haja algum entupimento ou obstrução, o esgoto ele transborde aqui pelo ambiente, mas sem afetar os ambientes, os pavimentos inferiores. Então, outra observação que nós podemos fazer é que em edificações de mais de um pavimento, é necessário a ventilação das tubulações das pias de cozinha e dos tanques e máquinas de lavar roupa, e a gente faz isso através da ventilação primária, ou seja, a gente estende o tubo de queda de gordura e o tubo de queda de espuma, são tubos de queda diferentes, nós estendemos para além da cobertura com uma altura mínima de 30 centímetros. E aqui nós vamos colocar o nosso terminal de ventilação. Então, a ventilação é feita diretamente através do tubo de queda, nós chamamos de ventilação primária. Então, para edificações de mais de um pavimento, a gente precisa estender o tubo de queda de gordura e de espuma até acima da cobertura, fazendo então assim a ventilação primária. Outra opção para as edificações de mais de um pavimento é a gente utilizar o que é chamado de barrilete de ventilação. O que seria um barrilete de ventilação? Seria uma tubulação horizontal, onde a gente interliga todos os tubos de ventilação primária e ou secundária. A gente interliga os tubos aqui antes da cobertura e a gente reduz a quantidade de tubos que vão passar aqui por essa laje da cobertura, certo? Uma vez que essa tubulação aqui ela pode ser um inconveniente, porque ela vai ficar exposta, então pode haver aí alguma espécie de quebra dessa tubulação ou algum outro tipo de inconveniente. Então, com o objetivo de reduzir a quantidade de tubulações que vão sair lá por cima da cobertura, nós podemos fazer um barrilete de ventilação, que é ligarmos todas as colunas de ventilação, sejam primárias ou secundárias, e reduzirmos a quantidade de tubulações que vão sair
lá pela cobertura. A norma também fala da ventilação de ligações em série. Então, vamos entender o que a norma fala sobre ligações em série. A norma diz que em bacias sanitárias instaladas em bateria, ou seja, em série, quando temos, por exemplo, banheiros públicos ou qualquer tipo de edificação onde nós tenhamos várias bacias sanitárias, devem ser ventiladas. Então, essas bacias sanitárias instaladas em bateria ou em série devem ser ventiladas por um tubo ventilador de circuito, ligando a coluna de ventilação ao ramal de esgoto na região entre a última e a penúltima bacias sanitárias, conforme indicado na figura 8. Então, quando nós temos aqui várias bacias sanitárias que estão descarregando seus efluentes em um ramal de esgoto, nós precisamos fazer um tubo ventilador de circuito. É um tubo que vai ventilar todas essas bacias sanitárias. E esse tubo ventilador de circuito ele deve ser ligado no ramal de esgoto entre a última e a penúltima bacia sanitária. Então, nós temos aqui as bacias sanitárias e entre a última e a penúltima, última e penúltima, nós vamos conectar aqui uma espécie de ramal de ventilação, que na verdade é chamado de tubo ventilador de circuito, e vamos levar essa tubulação até a nossa coluna de ventilação, ok? E aqui nesse caso, essa coluna de ventilação está ligada ao tubo de queda pelos motivos que eu já falei anteriormente. Então, é claro que essa tubulação aqui ela está representada em cima, por cima das bacias sanitárias, mas ela pode vir aqui por baixo também. Tudo é uma questão do espaço disponível em cada projeto. A norma fala também que deve ser previsto um tubo ventilador suplementar a cada grupo de no máximo 8 bacias sanitárias, contadas a partir da mais próxima ao tubo de queda. Então, a cada 8 bacias sanitárias, no caso até aqui, nós precisamos instalar um tubo ventilador suplementar, ligando o tubo ventilador aqui de circuito até a nossa coluna de ventilação. Tá ok? Então, a cada grupo de 8 vasos, nós vamos precisar desse tubo ventilador suplementar, tá ok? Que vai ligar o tubo ventilador de circuito, que é esse que fica entre a última e a penúltima bacia sanitária. Nós vamos fazer uma interligação aqui através de um T e vamos levar essa tubulação de ventilação até a nossa coluna de ventilação. Então é assim que se deve fazer ventilação de instalações de bacias sanitárias ligadas em série, ou seja, em bateria. E, finalmente, nós vamos apresentar uma opção às colunas e aos ramais de ventilação, que são as válvulas de admissão de ar. Então, a válvula de admissão de ar, as famosas VAA, estão ganhando cada vez mais espaço devido à sua praticidade. E ela pode ser entendida como uma alternativa às colunas de ventilação. Então, as válvulas de admissão de ar são dispositivos que apenas permitem a entrada de ar. Elas não permitem a saída de ar. Então, devido a essa propriedade de não permitir a saída de ar, as válvulas elas podem ser instaladas em ambientes internos, podem ser instaladas embaixo de lavatórios, pode ser instalada embaixo de lajes, em sancas, em forros, em qualquer lugar, porque a gente não vai ter um inconveniente de apresentá-la em mau cheiro, já que essa tubulação apenas permite a entrada de ar para a proteção do fecho hídrico presente nos desconectores. Tá ok? Então, a gente pode utilizar as válvulas de admissão de ar em alternativas às colunas de ventilação, já que as colunas podem ter um inconveniente de ter que ser levado até a cobertura e, com isso, tendo que passar por diversos elementos, inclusive elementos estruturais que podem estar no caminho. Então, a diferença da VAA para uma coluna está no fato de que as VAAs apenas permitem a entrada de ar, protegendo aqui os desconectores da ruptura por pressões negativas. Então, em todo o sistema a gente precisa ter pelo menos uma coluna de ventilação. E nos outros pontos, nós podemos empregar as válvulas de admissão de ar. Então é isso. A gente se vê no momento síncrono, onde a gente vai entender as prescrições normativas agora em relação ao subsistema de transporte e coleta de esgoto. Até mais!